Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista de futebol americano, beisebol, basquete, outras modalidades. Antes de tudo, se você ainda não tiver inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estamos aí a 10 inscritos de bater 1.300, então se você puder me ajudar, se você assiste os vídeos e não está inscrito, ou se você é novo aqui no canal, eu agradeço pra caramba. O vídeo de hoje vocês devem estar vendo, eu tô com essa camiseta nova, né? Foi um presente dos meus melhores amigos, que achavam que precisava desse detalhezinho a mais pro YouTube, para entrevistas, então não estranhe, né? Vou começar a usar regularmente, né, para todos esses vídeos, principalmente os vídeos aqui do YouTube. O vídeo de hoje a gente vai fazer um recap dessa semana da SPFL. Eu decidi que em semanas que a gente tiver muitos jogos no FABR, como essa semana, por exemplo, eu vou dividir. Eu vou deixar a SPFL num vídeo só, porque eu percebi que eu acabo falando, obviamente, por mais tempo e tudo mais. Então, para que a gente não tenha vídeos de 45, 50 minutos, que eu estava até com medo de quase chegar nisso na última vez que a gente teve muitos jogos, eu decidi fazer dessa forma. Então, os 5 jogos da SPFL eu falo nesse vídeo, os outros 6 jogos da semana eu vou falar num vídeo separado também de resumão, de prévia do que vai vir para esse final de semana. Então, começando pela Série Prata, né, nós vamos ter 2 jogos da Série Prata, né, são 5 jogos essa semana, 2 pela Série Prata, 2 pela Série Ouro e 1 pela Série Diamante. Né, vamos falar um pouquinho sobre como vão ser esses jogos. Começando com o jogo entre a Assis Captains e a equipe do Guarás Futebol Americano, jogo que rola domingo, 9h30 da manhã, lá em Assis, né, o jogo vai ser a estreia do Assis na SPFL, não só em 2023, na história da SPFL, primeiro jogo da equipe de Assis. O Guarás que vem de um 40-0 contra a equipe, um placar elástico, né, contra a equipe da Ponte, agora me fugiu, não lembro se foi exatamente 40, acho que foi, contra a equipe da Ponte Preta Gorilas. E é um jogo até fácil da gente falar, né, porque assim, esse time do Guarás é para mim o favorito da Série Prata, né, a gente viu praticamente a maioria dos times, né? O Moca era um outro que eu queria ver para ver em que patamar tá ali, mas acho que a equipe do Guarás é a que está na frente de todo mundo agora e vai encarar esse Assis que não dá para esperar nem muita coisa boa nem muita coisa ruim, porque a gente nunca viu o time de Assis jogar. Vai ser literalmente a primeira vez que eu vou conseguir ver esse time jogar um jogo de 11 contra 11. Então até as anotações elas são bem simples, mas a gente tem um aspecto muito legal que a equipe do Guarás pode garantir vaga na Série Ouro já esse final de semana. Isso porque esse ano vão subir 4 times da Prata para Ouro, né? E assim como na Série Ouro e na Série Diamante, mas por um outro formato, as 2 melhores campanhas gerais não jogam wildcard. Então, se a equipe do Guarás for direto para a semifinal, já é um dos 4 times que vai estar qualificado para a Série Ouro do ano que vem. Então, dependendo do placar, se conseguir vencer ali por seus 20, 25 pontos, o que não é um cenário muito impossível, né? Até olhando para as 2 equipes, a equipe do Guarás pode já carimbar seu passaporte ali para a Série Ouro, independente do que aconteça nos playoffs. A equipe do Assis, eu espero só que a equipe teste muita coisa, rode todo mundo para jogar, porque mesmo que perca esse jogo, né, ainda vai ter mais um duelo contra a Ponte, talvez seja um duelo mais equilibrado e quem sabe, né, se o time conseguir jogar e vencer, né, ou se, sei lá, o time estiver muito melhor do que a gente está imaginando e fizer um jogão contra a equipe do Guarás, entra aí para o nosso radar. Inclusive, na semana que vem a gente vai ter uma atualização de todos os Power Rankings, da Série Ouro, da Série Prata e da Série Diamante. Isso porque todas as equipes da Prata vão ter jogado ao menos uma vez, as equipes da Ouro, com exceção da equipe do Vipers e do Monsters, já vão ter jogado 2 vezes, e eu não acho que essas 2 equipes vão trazer uma diferença muito grande do que a gente viu no primeiro jogo. E na Série Diamante, porque a gente teve aí nas últimas semanas alguns jogos, né? Inclusive um jogo muito impactante que vai mexer bastante no Power Rank, que foi Avengers e Steamrollers. Mas desse jogo é isso. Partindo para o nosso outro jogo da Série Ouro, a gente vai ter o jogo entre a equipe do Caraguá-Ghost Ship e a equipe do Taubaté. Jogo que vai rolar lá em Cruzeiro, né? O primeiro dos 2 jogos que vão rolar na rodada, às 10 horas da manhã. É um duelo que eu tô também muito curioso, né? A equipe do Caraguá é uma equipe que tá tentando melhorar. Teve um amistoso na pré-temporada contra a equipe do São Paulo Storm, que eu pude assistir. É uma equipe que trouxe o Gui de volta, que é um cara que passou por Rio Preto no meio do ano passado, voltou.
então traz uma experiência também para essa defesa. No amistoso ele fez um jogo muito bom, né, pelos stats que eu vi, mas é um time que ofensivamente falando vai ter que ter ritmo, vai ter que talvez simplificar o seu jogo para conseguir maximizar o que tiver em campo. Eu acho que às vezes quando a gente talvez não tem o elenco mais talentoso, a gente tem que reduzir a quantidade de coisas que a gente pode fazer para treinar mais e poder fazer melhor. Eu acho que às vezes os times eles acabam exagerando na quantidade de coisas, né? Pô, vamos ter um playbook com 30 jogadas, mas você não consegue executar 10 boas. Então às vezes é preferível você ter um playbook com 10, 15 jogadas, talvez um pouquinho mais, mas que você consiga treinar bastante, dar repetição para todo mundo e fazer todo mundo estar entrosado logo no primeiro jogo, que é um grande desafio também, olhando para a equipe do Taubaté, que pelo que a gente viu ano passado, tanto na Spring quanto na SPFL do ano passado, inclusive as duas equipes perderam tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre, os regionais que jogaram, né? Então são equipes que não venceram no ano passado, e vai ser um duelo interessante. A equipe de Taubaté, eu acho que tem um pouquinho de favoritismo, porque eu lembro que a gente tinha jogadores ali que poderiam resolver mais sozinhos, né, do lado ofensivo da bola. Até deixei anotado aqui o Victor Pereira, por exemplo, que ano passado entrou na minha seleção como retornador. Outros caras ali dentro daquele elenco que podem, de repente, numa jogada destoar, mas vai ser um jogo muito, muito parelho. Estou vendo ali um jogo que não vai desgarrar de uma posse, né? Quem vencer vai vencer por um placar apertado, mas espero que seja um jogão. Partindo agora para a Série Ouro, né? Vamos começar com o jogo que acontece também às 10 da manhã, mas lá no centro de treinamento Touchdown, jogo entre a equipe do Rhinos Academy e o São Paulo Storm, que é um jogo que eu estou muito curioso para assistir. O Rhinos perdeu no primeiro jogo, mas perdeu num jogo que dava para ter ganho contra a equipe de Sorocaba, né? Os elementos que eu imaginava que seriam os problemas da equipe do Rhinos aconteceram, mas são todos elementos trabalháveis. A equipe do São Paulo Storm também venceu, como eu imaginava, a equipe do Tatuapé Monsters, mas o que eu vi, principalmente do lado ofensivo da bola, é uma preocupação, né? Eu achava que talvez o ataque tivesse um pouquinho mais encaixado do que a gente viu no jogo. Até as anotações que eu tenho aqui para esse jogo. Para a equipe do Rhinos, a conexão do Stan com os recebedores, né, o quanto já melhorou, a conexão com o Aires, com o Magal, com o Caravita, como esse jogo terrestre vai fluir, né, com quem vai ser o running back. A gente teve 2, 3 ali que rodaram um pouco mais. Essa defesa do Storm que não cedeu nenhuma primeira descida contra a equipe do Monsters, mas que vai encarar um time que tem um poderio muito maior, principalmente no jogo aéreo, né, então conseguir parar esse ataque quando ele colocar a mão na bola. Para a defesa do Rhinos, ter gás nos 4 períodos. Os 18 pontos do Sorocaba Vipers aconteceram no quarto e último período. Então a equipe do Storm é uma equipe que gosta também de correr com a bola, né? A gente vê um ataque bem equilibrado nesse aspecto. Então como o time vai conseguir trabalhar para parar, né, esse ataque do Storm, que eu acho que ainda tem muita coisa a se desenvolver e talvez seja um teste interessante, né, para essa rodada, esse duelo. Mas para mim, mesmo sendo o time que vem com uma derrota, a equipe do Rhinos Academy é favorita sim nesse jogo, na minha opinião. Eu acho que o time tem ali chances de controlar esse jogo cedo, né, e deixar o Storm numa situação um pouco desconfortável, mas acho que tem tudo para ser um jogo ali, talvez não tão apertado, mas um jogo parelho, para que a gente tenha até o final aí alguma emoção. Para fechar Série Ouro, temos às 2 horas da tarde em Cruzeiro o jogo entre a equipe do Santos Tsunami e do Cruzeiro Guardians, né? Duas equipes que venceram na primeira rodada, venceram de formas diferentes na primeira rodada, a verdade é essa, né? Cruzeiro venceu e jogou bem contra a equipe do Franca Carrascos. O Santos venceu, mas não jogou bem contra a equipe do Santander Werewolves, né? Eu falei muito sobre isso na análise do pós-jogo. O jogo terrestre com o Kaká fluiu legal, o jogo aéreo teve ali uma conexão ou outra que deu certo, mas não jogou muito bem, um ataque que sofreu 4 turnovers, mas uma defesa que forçou turnovers na hora certa também, conseguiu ali em situações de red zone, em situações onde o Werewolves parecia gostar mais do jogo, conseguiu parar. O special team vai ser importante, né? Os 6 pontos do Santos vieram do Sinhu. Vamos ver quantas vezes esse ataque vai conseguir colocar ele em condições para chutar. Um kicker que é bem consistente, né, quando tem oportunidades. Mas esse time de Cruzeiro para mim é favorito, não sei se com uma grande margem, mas com uma certa tranquilidade, né? Acho que esse ataque comandado pelo Fonseca
vai melhorar quanto mais ele tiver repetição em um jogo, porque a gente sabe que treino é uma coisa, jogo é outra, e é um cara que eu gosto muito do estilo dele, acho que ele pode selecionar melhor as situações para correr com a bola, correr mais para frente, não tanto para o lado, mas é um ataque que eu gosto. A defesa, eu imagino que vai ser um pouco do que a gente sempre viu, espero que a gente veja menos falta. Né? Os 2 touchdowns da equipe do Franca vieram em campanhas muito faltosas da defesa de Cruzeiro, então eu acho que é um jogo para a gente ficar de olho nessas coisas. Né? As anotaçõezinhas aqui que eu tenho são mais essas, né? Então são... e além de tudo, né, quem vencer praticamente carimba a classificação, né, porque vai ter 2 vitórias. A Série Ouro e a Série Prata, né, apesar de você ter os grupos definidos, a classificação ela é uma classificação geral. Né? Então o primeiro critério de desempate é vitórias. Então se você tiver um 2-0 aí, você com certeza já vai estar se colocando numa ótima situação, ainda mais dentro desse grupo, onde Franca vai ter que encarar o Santos ainda, né? E Franca vai jogar tudo nesse último jogo, e a equipe do Cruzeiro vai encarar o Warwolves também, que está com 2 derrotas e vai estar precisando desesperadamente ganhar um jogo. Então a gente pode ter aí uma situação bem interessante para quem vencer esse segundo duelo. Mas desse jogo é isso, espero um jogo bom. O Cruzeiro é favorito para mim, mas vamos ver como que esse time vai conseguir se adaptar e o quanto esses times mudam de um jogo para o outro, né? O quanto teve de estudo de um jogo para o outro, o quanto esse ataque do Santos talvez tenha que ser mais aéreo, mais criativo, correndo com a bola. E domingo em Cruzeiro, 2 horas da tarde, a gente vai ver esse jogo. Para fechar o nosso vídeo, a gente tem o duelo entre a equipe do Six Spartans contra a equipe do Guarani Indians, jogo às 2 da tarde lá do Centro de Treinamento Touchdown, do CTT. Jogo que eu tô curioso, né? 2 equipes que começaram de uma forma muito diferente a SPFL. O Indians começou, infelizmente, com o que a gente já esperava, né? Apesar de reforços, apesar de mudanças, perdeu para a equipe do Moura Lacerda Dragons, né? Por 42-6. E a equipe do Spartans começou a SPFL surpreendendo todo mundo, né? Conseguindo arrancar um empate da equipe do Rhinos, né? A gente também foi surpreendido pela mudança da regra do empate na fase de grupos. Então a equipe que está 0-0-1, né, nessa competição, a equipe do Indians está 0-1. E vai ser um jogo interessante. Eu acho que são 2 ataques que têm recebedores que podem produzir bastante pós-recepção, mas o Spartans é favorito. Assim como eu estou falando de conexão de outros times, eu acho que a conexão do Mamão com os recebedores vai continuar fluindo, tanto com o Yuri, tanto com o Cadu, tanto com o próprio Mega, que ele é um cara de segurança, né, nesse corpo de recebedores. E a defesa do Spartans é a minha maior curiosidade, né? O time jogou de uma forma muito disciplinada, muito contida, né, contra a equipe do Rhinos, num bom sentido, né? Jogou um futebol americano simples, mas que surtiu um bom efeito. E resta saber se isso foi uma coisa porque encarava um ataque muito potente ou se essa é a nova cara dessa defesa, né? Se vai ser essa defesa que vai realmente mandar menos blitz, que vai jogar de uma forma mais contida, que vai arriscar menos para também evitar tomar big plays, né? A gente sabe que quando você arrisca mais, a chance de você forçar erros é maior, mas a chance de você se prejudicar também é maior, dependendo da situação. Para a equipe do Indians, eu acho que o Elias tem que cuidar bem da bola, é um cara que às vezes segura demais ou tenta forçar demais e acaba sofrendo fumbles ou interceptações. A OL tem que jogar melhor, tanto para o jogo terrestre fluir, tanto para o Elias não precisar ficar saindo do pocket o tempo todo. E a defesa tem que jogar melhor de uma maneira geral, né? Permitiu que o Dragons corresse muito bem com a bola, permitiu que o Dragons passasse bem a bola quando queria e perdeu muitos tackles, né? Quando conseguiu ali chegar no jogador e perdeu muitos tackles. Então é um jogo que eu tô curioso, mas acho que o Spartans é favorito, principalmente depois do que a gente viu na estreia, né? A gente deve ver um time se encaixando cada vez mais durante a competição. Então eu acho que a equipe do Spartans é a favorita, mas estou com a expectativa de um jogo legal, né? Sobre as transmissões dessa semana, ainda não está definido qual será o jogo transmitido da semana. Assim que eu souber, eu vou colocar lá no Instagram e tudo mais, que é onde eu provavelmente estarei, né? Porque eu estou sempre nas transmissões do canal do YouTube da SPFL. Então vamos aguardar o passar da semana para a gente saber quais jogos serão os transmitidos da rodada. Bom, gente, mais um vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Lembrando aí, estou
brigando para bater 1.300. Então, se você puder compartilhar com alguém do seu time, com alguém que acompanha futebol americano, que quer conhecer um pouco mais do FABR, eu agradeço pra caramba. Tamo junto e até a próxima.